Você sabe ler a pesquisa salarial? Tem muita gente que acha que sabe ler uma pesquisa e interpretar as informações que estão ali, mas não sabe, hein? Então me acompanha que hoje você vai subir de nível na análise e leitura da sua pesquisa salarial. Olá pessoal, eu sou o Ivan Giacomassi, Head de Operações da Perfix. E eu começo já te lembrando a dar aquele tapa bacana no like, nos ajude a ganhar relevância e compartilhe esse conhecimento com outros profissionais de RH que, como você, estão em busca do desenvolvimento profissional. Nos siga, nos acompanhe nas redes sociais porque tem muito material legal que nós disponibilizamos gratuitamente e com muita qualidade para vocês. Os RHs estão limitados a simplesmente pegar a tabela da pesquisa salarial, olhar os dados que estão ali e, no máximo, procurar a média e utilizá-la como referência para algum tipo de análise junto à sua folha de pagamento. Mas a pesquisa salarial, na verdade, ela está nos oferecendo um universo riquíssimo de dados sobre o chamado mercado. E, aliás, sobre pesquisa salarial, nós ainda vamos ter outros vídeos, alguns temas um pouco mais polêmicos, inclusive. Então vai nos acompanhando, mantenha aqui, fique vidrado no nosso canal, porque ainda tem muita coisa para ser passada. Mas hoje eu quero que você entenda minimamente a fazer a leitura dos dados principais de toda a pesquisa, que são o primeiro quartil, a mediana, o terceiro quartil e a média. E aí, como um plus, eu vou te ensinar a fazer um cálculo de amplitude que vai te ajudar a ter alguns outros insights interessantes sobre a pesquisa. Se você entende que a pesquisa que você está utilizando é confiável, está trazendo dados interessantes de mercado e agora você está diante daqueles dados dos quartis, você precisa saber o que essa informação significa, o que a pesquisa está nos contando. Porque a pesquisa é uma grande descobridora do mercado. As pesquisas elas fazem um trabalho muito útil a nós profissionais de gestão de pessoas, porque elas prospectam, elas entendem as práticas salariais de mercado, estruturam essa informação e nos oferecem para consumo. E esses 4 dados básicos dos quartis, né, o primeiro quartil, o terceiro quartil, a mediana e a média, apesar de serem informações simples, dá muito trabalho chegar nesse dado de uma forma confiável. Mas quando ele é apresentado, ele pode nos dar insights muito interessantes. Então, olha só, o que significa o primeiro quartil, o terceiro quartil, a mediana? Dessas informações que nós estamos colocando aqui, entenda que a média é um cálculo que é feito, um cálculo aritmético, legal. Agora, primeiro quartil, mediana e terceiro quartil são chamados dados de posição. Então, essas informações, elas não estão calculando nada para você. Essas informações estão te mostrando a posição dos dados dentro da informação. Nossa, Ivan, tá ficando confuso, me ajuda? Com certeza, vamos simplificar isso. Pense da seguinte forma, vamos imaginar que eu sou um pesquisador de alguma área, de alguma empresa famosa de pesquisa salarial, e eu estou prospectando salários para o cargo de assistente administrativo. Legal, o famoso canivete suíço de toda a organização. Então eu começo a procurar por salários de referência para essa profissão, assistente administrativo. Eu vou conseguir obter dados de todo o mercado, ou seja, captar os salários de todos os assistentes administrativos do mercado? Não, isso não é possível. Mas eu posso conseguir uma amostra que seja consistente, relevante e que represente o todo. Então, toda pesquisa salarial, ela não te conta o que ela encontrou no mercado todo. O que ela te conta é o que ela sabe sobre a amostra. Só que a amostra que ela coletou, ela entende que representa adequadamente todos os assistentes administrativos. E vamos imaginar que a minha amostra tenha 100 indivíduos. Então eu peguei aqui 100 salários de referência de assistente administrativo. Legal, vamos imaginar que esses 100 profissionais estivessem comigo dentro de um grande estádio. Legal, eu falo, galera, o negócio é o seguinte, vamos organizar essa informação. Eu quero que vocês formem uma fila do menor salário até o maior. Então agora eu pego os 100 profissionais que são assistentes administrativos e nós vamos ver quanto você ganha. Ah, eu ganho 1.920. E você? 1.615. E você? 2.518. E você? 3.430. Legal. Todo mundo, todos vão ter salários diferentes. Isso é o esperado, porque as práticas mudam. E aí eu começo, legal, você que tem um salário menor, vai para o começo da fila. Opa, salário maior, vai para o final. E nós vamos enfileirando.
Até que imaginem que nós temos ali a fila montada com 100 profissionais que são assistentes administrativos. E vamos imaginar que esses 100 profissionais representam muito bem o mercado geral. Ou seja, no mercado eu tenho ali, sei lá, talvez 100 mil assistentes administrativos. Só que esses 100 indivíduos, eles têm salários que batem com todos aqueles que já seriam encontrados no mercado. Então eu falo, opa, eu posso utilizar esse grupo para entender um pouco mais sobre o que está acontecendo no mercado em geral. Muito bem. Como pesquisa salarial, eu não vou mostrar para você a fila toda, né? Senão ficaria com uma informação muito populosa, não seria interessante. O que nós vamos fazer? Eu vou te contar qual é o salário do indivíduo. Lembre-se, nós temos 100 pessoas enfileiradas, do menor salário para o maior salário. E aí eu vou te contar qual é o salário do indivíduo número 25 da fila, então o 25º da fila. Eu vou te dizer qual é o salário do indivíduo que está no meio da fila, o 50º salário. E eu vou te contar qual é o salário do indivíduo que está na posição 75 da fila, ou seja, o 75º maior salário. Essas três informações, o 25, o 50 e o 75, são os quartis. Primeiro quartil, mediana, terceiro quartil. Nossa, então é isso que a pesquisa está fazendo? Sim. Por quê? Essa é uma pergunta que nós temos que nos fazer. Para que serve isso? Muito simples, meus amigos. Lembrem-se, se esses 100 indivíduos representam toda a base adequadamente, e eu te digo, olha, o salário 25, por exemplo, é de R$2.000, o salário 50 é de R$3.000 e o salário 75 é de R$4.000, o que acontece? Eu pego essa informação e aí eu vou olhar para a minha folha de pagamento. Tá ficando interessante. Porque pesquisa salarial, no fundo, o que ela lida? Qual que é o objetivo? Que às vezes eu sinto que falta essa reflexão no RH. Assim, por que eu estou fazendo isso? É só porque os outros estão fazendo? Eu tenho que sempre buscar o fundamento. Pesquisa salarial nos ajuda a trabalhar essencialmente atração e retenção. É isso. Esse é o principal pilar da pesquisa. Claro que tem outros desdobramentos, mas atração e retenção é a primeira ordem quando eu estou rodando pesquisa. Aí eu tenho assistente administrativo ou estou criando o cargo de assistente administrativo dentro da minha empresa. Muito bem. Se eu disser, olha, eu vou pagar um valor de salário de R$2.000, bacana. R$2.000 é equivalente a qual lugar da fila? Opa, é equivalente ao cara que está no ponto 25 da fila, ou seja, o primeiro quartil. Se eu praticar, então, o salário igual ao ponto 25 da fila, o que vai acontecer? Eu sei que eu estou entre os 25% menores salários. Porque o valor de R$2.000 bate no ponto 25 da fila e dali para frente todo mundo ganha mais. Então eu sei que 75% do mercado recebem mais do que R$2.000. Então, a minha capacidade de atração, ela fica vulnerável, por quê? Porque eu sei que a probabilidade do meu profissional encontrar uma vaga com um salário maior do que o que eu estou pagando é alta, porque ele está entre os 25% menores salários. Agora, se eu fosse falar, não, então bacana, então eu vou pagar 4. 4 é o ponto 75 da fila, então são os 25% maiores salários. Se eu pagar 4.000, a minha retenção aumenta muito, porque a probabilidade do indivíduo encontrar um salário maior do que o que eu estou pagando cai consideravelmente, porque ele está no grupo de elite. Da mesma forma, quando eu abro um processo seletivo e começo a prospectar candidatos, com esses valores salariais distintos, eu vou atrair profissionais distintos. Se eu pratico o terceiro quartil, com certeza eu vou acessar os profissionais mais avançados, que têm mais conhecimento e proporcionalmente buscam por maiores remunerações. Se eu pratico o valor 25, eu sei que a chance de ter rotatividade ali é maior e a probabilidade de alcançar os melhores candidatos também cai. Então, Ivan, solução simples. O ideal é nós pagarmos terceiro quartil para toda a nossa folha, correto? Sonho de consumo impossível. Por quê? Tem vários pontos a serem considerados no plano de cargos e salários, inclusive a solvência financeira.
praticar salários de terceiro quartil para todos os seus cargos provavelmente vai ser inviável financeiramente. Você monta essa proposta de matriz salarial e a sua área financeira vai surtar com razão nesse sentido. E na verdade, aprender a utilizar a informação é aprender a jogar com essa probabilidade e às vezes, trabalhar até mesmo a rotatividade desejada. Tem segmentos de negócio e determinadas posições onde você quer rotatividade, onde você não quer que as pessoas fiquem 2, 3 anos naquela posição, você quer que tenha uma certa rotatividade. Por quê? Baixa percepção de valor no negócio, você quer conter o processo de folha de pagamento, você tem uma curva de aprendizagem baixa e rápida, por exemplo. Então, nesse segmento, você pode desejar rotatividade e para isso você vai praticar valores mais próximos ao primeiro quartil, por exemplo. Já outros, você precisa reter e manter as pessoas, então você vai ser mais agressivo. Então, a ciência, nesse ponto, é justamente nós entendermos quais são os valores praticados e, a partir daí, olhar para a nossa folha ou para a nossa estratégia e entender onde nós estamos dentro dessa fila. Para uma determinada posição, eu estou no ponto 75, no ponto 50 ou no ponto 25. Então, eu preciso entender o quanto eu estou agressivo e é isso que essas informações nos mostram, o nosso lugar na fila. Eu estou mais para o final ou estou mais na entrada? Estou sendo agressivo ou não? Essa é a sacada. A média, ela é um cálculo onde eu pegaria o salário de todo mundo dentro dessa fila e dividiria pelo número de indivíduos. Então eu somaria todos os salários e dividiria por 100. Normalmente, esse valor da média, ele é próximo ao valor da mediana, mas isso não é uma regra, não é uma obrigação. Normalmente eles estão próximos, mas são valores diferentes. Porque a mediana está me mostrando a posição da fila, a posição 50, o meio dela. A média está me mostrando a média aritmética, o cálculo de todos os salários. O que vai acontecer se, por exemplo, lá no final da fila, eu tiver salários muito altos? Por exemplo, os assistentes administrativos vêm numa toada crescente, onde eu tenho 2, 2.100, 2.200, a coisa vai avançando. E lá no final da fila, começam a aparecer salários de 7, 8, 9. Fala, poxa vida, a fila está esticando muito. Consequentemente, essa média vai esticar também e ela vai ficar mais na direção do terceiro quartil do que da mediana. Então, quando eu olho a média e a mediana, eu vejo o deslocamento da média em relação a essa mediana e eu observo se ela está indo mais para o terceiro quartil. Opa, tem os salários bem carregados ali no final da fila, hein? O que está gerando isso? Você não vai ter resposta pronta para tudo. Se for relevante, você vai buscar uma investigação. Ele vai levantar hipóteses. Por exemplo, eu observo e eu tendo a crer que profissões onde eu estou em processo de leilão tendem a puxar a média na direção do terceiro quartil porque eu vou tendo incidência cada vez maior de salários inflados. O que é um cargo em posição de leilão? Vou te dar um exemplo prático. Hoje em dia, muitas carreiras da área de tecnologia e desenvolvimento de software. Porque eu chamo de leilão, grosseiramente. Basicamente significa que, olha, os RHs das empresas de tecnologia precisam contratar esses profissionais, eu não tenho disponibilidade deles no mercado, estão praticamente todos empregados. Então, se eu abro vaga e não aparece ninguém, eu preciso fazer o quê? Atacar um profissional empregado. Eu vou ter que fazer uma proposta. E aí, quando eu estou divulgando a minha vaga, eu ofereço a faixa salarial que eu entendo seja razoável para aquela posição. Quando eu vou buscar um profissional que já está colocado, aí eu preciso cobrir o salário que ele tem hoje. Porque não adianta dizer, olha, eu pago 7. Ele fala, mas eu ganho 8 aqui, por que eu irei? Então, você ganha 8, então, e não adianta oferecer 8,100. Eu tenho que oferecer 9, 10, eu tenho que cobrir consistentemente a proposta para trazer o profissional. Então, isso vai inflacionando de uma forma bem intensa os valores salariais existentes. Então, essa fila vai trocando. Porque como o mercado é uma dinâmica, ele muda, as pessoas vão saindo e entrando nessa fila. Só que aí eu vou observando que lá no final, as pessoas que estão entrando e saindo, estão entrando cada vez com salários mais altos por conta desse leilão. Eu estou recolocando essa fila o tempo todo, isso está esticando. Poderíamos ter o mesmo raciocínio inverso na direção do primeiro quartil se eu estou arrefecendo uma determinada categoria. Então, olha só, com apenas 4 números, quanta coisa nós aprendemos.
E aí vem a dica bônus agora do nosso vídeo, que eu falei sobre amplitude, né? Que é um cálculo complementar que a maioria das vezes a pesquisa não te oferece, mas que você faz isso numa planilha eletrônica com muita facilidade. O que é essa tal dessa amplitude? Você pode fazer um cálculo simples de qual é a variação percentual entre o primeiro quartil e o terceiro quartil. Você vai dividir um pelo outro ali, menos 1 vezes 100, vai automatizar isso na sua planilha, muito fácil. Mas aí eu vou ter um número que vai dizer o seguinte, olha, a amplitude, né, a distância percentual entre o primeiro quartil e o terceiro é de 60%, 40%, 30%, 80%, 200%. Por que isso é importante? Gente, o mercado não tem coerência ou concordância sobre qual é o salário ideal de um profissional. Por quê? Se eu tivesse um consenso de que o salário de um assistente administrativo é, por exemplo, R$3.000 por mês, todos pagariam R$3.000 por mês e eu não precisaria nem de pesquisa para isso. Mas como as empresas não concordam, não existe uma coerência, um paga 2, um paga 3, um paga 5, é por isso que nós fazemos essa pesquisa. E entender a amplitude ou a distância percentual, variação entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, pode nos ajudar a entender de uma forma grosseira qual é o nível de concordância que esse mercado tem sobre uma determinada profissão. Quanto mais compacto é a distância entre o primeiro quartil e o terceiro, vamos supor que o primeiro quartil fosse 2.580 e o terceiro quartil fosse 3.100, ou seja, valores próximos, né, dentro dessa fila. Ora, quer dizer que o mercado mais ou menos concorda e estão todos pagando salários razoavelmente coerentes. Quando eu tenho essa coerência ou concordância, o meu posicionamento fica muito mais fácil. Porque se eu posicionar algo entre 2.700, por exemplo, eu estou muito próximo de todas as zonas. Então, ser agressivo ou não é uma questão muito mais fácil. Agora, quando as distâncias são muito longas, né, quando eu observo ali, e eu já vi amplitudes de 150%, 200% entre o primeiro quartil e o terceiro quartil, quando você vê isso, quer dizer que o nível de concordância desse mercado está muito baixo. Porque, olha, qual é o salário certo? Ninguém sabe. Tem gente pagando 2, tem gente pagando 5 para o mesmo cargo. E aqui eu estou dizendo, olha, aplicando os filtros da pesquisa. A gente vai ter um vídeo para falar sobre isso. Mas eu estou olhando a região, estou olhando o porte, estou olhando o segmento, ok. Mesmo assim eu tenho essa discordância. Então ninguém sabe qual é o valor certo. Nesse cenário, a estratégia de posicionamento passa a ser muito mais importante, porque definir um valor vai te jogar de uma forma muito distante, ou para o mundo da agressividade, ou para o mundo do conservadorismo. Então, observar essa amplitude também te diz o quanto é relevante você se preocupar com uma estratégia de posicionamento. Porque daí eu descubro, olha, está todo mundo concordando ou não tem concordância. Eu preciso estabelecer uma boa estratégia de posicionamento. Então, 4 informações e você calcula uma quinta. E olha quanta coisa nós conseguimos extrair. Se você gostou desse vídeo e quer se aprofundar sobre o tema de pesquisa salarial, no nosso curso Plano de Cargos e Salários, eu desdobro esse e vários outros temas ligados à pesquisa e arquitetura de cargos, ou seja, como construir de uma forma estratégica o melhor plano para a sua organização. Então, acesse os nossos conteúdos, procure pelo nosso curso, porque com certeza você vai se transformar num profissional muito mais avançado com base nesses conhecimentos. Obrigado, pessoal. Até a próxima.